Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, onde a gente traz convidados aqui para falar um pouquinho sobre vivências internacionais, dar aquelas dicas e aqueles insights valiosos para vocês. E olha só, o nosso convidado de hoje, ele tem uma bagagem muito grande. Eu puxei aqui no LinkedIn dele, tem várias vivências internacionais. Ele é Head Partnership, aí vamos ver se acerta o nome da instituição. Ebury Bank? Ebury. Ebury Bank é Como um você quiser também, banco não tem sediado em Londres. Então, nosso convidado de hoje é o Pedro Auriemo. Muito bem-vindo, Pedro. O Pedro que é Head Partnership e toca toda a parte de parcerias. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, primeiramente me apresentando, sou responsável pela área de parcerias. O cargo, em inglês, ele é um pouquinho difícil de entender, mas aqui em português fica mais simples. Então, eu sou responsável pela área de comercial de parcerias dentro da Ebury, ou do Ebury Bank. Porque nós aqui no Brasil nós somos um banco, mas lá fora nós somos uma fintech, então acaba ficando da ou do o Ebury Bank. E, bom, primeiramente é um prazer, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência e poder contar toda a minha trajetória aí, apesar de eu não ser tão velho ainda, mas já passei bastante coisa nessa vida. Obrigado. Legal, show de bola. Tem muita história. Ele não é velho, mas tem muita bagagem aí que vai compartilhar muitas coisas legais com vocês. Até trouxe aqui mostrar pra galera, aqui pro pessoal de casa, a camiseta aqui que eu irei usar bastante aqui. Obrigado pelo presente. E Pedro, já tô íntimo aqui, a gente já tava conversando, a gente já tô chamando de Pedrão. Pedrão, conta um pouco, cara, como que você começou no mercado? Sempre gostou de mercado financeiro? Como que foi seu primeiro contato aí com esse mundo? Cara, é engraçado. No colégio, eu nunca fui um bom aluno, né? E aí, sempre minha mãe me colocava nas aulas de recuperação, me dava bronca, me tirava o videogame. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante energia e bastante curiosa também. E aí, quando eu estava lá para meus 14, 15 anos, eu comecei a gostar um pouco mais de matemática financeira, me interessar um pouco mais no mercado financeiro como um todo. E por outro lado também eu tinha uma outra paixão, que até era um pouquinho anterior à do mercado financeiro, que era a música. Então eu fiquei um pouco naquela coisa, artes, ou eu vou ali para uma parte mais, vamos dizer, acadêmica, mais teórica, que no final também não é, tá? Depois a gente sabe que quando vai trabalhar no dia a dia ali, a teoria é importante, mas existem outras skills, né, outras habilidades que são importantes para você poder desenvolver uma carreira de sucesso. Então, ali pelos 15, 16 anos, eu falei, putz, cara, deixa eu começar a pegar alguns livros mais de matemática financeira, mas também não sabia, não tinha certeza, né? Acho que como boa parte dos adolescentes, não tem certeza do que você vai fazer. E aí fui começar a estudar com 15, 16, me interessar um pouco mais. Na minha família não tinha ninguém do mercado financeiro. E aí eu acabei entrando numa faculdade de administração. E uma das especialidades era a parte de finanças. E aí eu quis me especializar e eu falei, puta, é aqui mesmo. Gostei muito da aula de macroeconomia e matemática financeira também. E aí acabei caindo num banco americano. Eu nem tinha te falado até antes, mas acabei iniciando o estágio no Bank of America, Bank of America Merrill Lynch. E fiquei um ano lá, na área de Corporate Banking. E foi uma experiência bem diferente, assim. Uma cultura muito diferente da brasileira. E um banco menor. Mas para mim foi super interessante. Depois eu fui para o Santander. Fiquei um ano como estagiário também. E tem uma história engraçada na época. Tinha um nome que eu nem lembro o nome da vaga. Era um nome até, acho que estranho para mim até hoje, que eu nem lembro. Mas eu falei, putz, vou me candidatar aqui, vamos ver
que vai rolar? Eu não sabia o que fazia, de fato, a vaga. Tinha trabalhado no Bank of America, na área de corporate banking. E aí, até lembro agora, era derivative sales. Obviamente, depois eu fiquei sabendo. Mas eu falei, cara, vamos tentar ver se vai dar certo ou não, né? E aí participei do processo e passei. Cheguei no primeiro dia, cara, sem saber o que ia acontecer, né? Mas foi muito bem recebido. O Santander foi uma baita escola. É ali na própria torre, ali na Juscelino. E eu fiquei no final 7 anos. Não vou encurtar a história, vou contar um pouquinho dos 7 anos lá que eu fiquei. Comecei como analista de derivativos na área comercial, pegando ali as pequenas empresas. E é aquele nervosismo, né? Puta, Santander, mesa de derivativos, pingava lá na Bloomberg ou na Reuters, uma operação de 10 milhões de dólares para eu cotar. Você fala, nossa, cara, o que é isso? É muito dinheiro. Você fica, meu Deus do céu, e se eu errar? E se eu errar? Então dava um friozinho na espinha que eu gostei muito na época. Aquele trabalho, você fala, pô, não consigo nem ir no banheiro, cara. O que é isso, meu Deus? E aí você estuda à noite e a sua vida vira isso. Mas é uma emoção que eu gostei bastante ali. Depois eu conto o final, né, do Santander, mas foi praticamente 3, 4 anos ali como analista de derivativos. Tinha minha carteira, batia as metas, era bastante dinâmico e foi uma baita escola. Tenho amigos até hoje que eu converso e tem pessoas que estão até hoje lá. Então, uma escola muito, muito legal. E aí, depois eu fui para a área de derivativos estruturados, mais técnico ainda. E foi aí mesmo que eu peguei a parte técnica ali pelos meus 24, 25 anos, até os 27. E aí eu acabei participando de um processo seletivo para ir abrir um escritório do Santander em Luxemburgo. Caraca, que responsabilidade. E de novo, não sabia que língua falava Luxemburgo, não sabia onde era no mapa. Eu sabia que era na Europa e que, cara, tinha mercado financeiro lá, tinha boa qualidade de vida e dava pra pagar dinheiro também. Era a única coisa que você sabia. É a única coisa. Legal. E aí participei do processo, demorou acho que uns 3 meses. E como eu tinha passaporte italiano, também facilitava a minha ida para lá. E passei. Na época eu namorava e, cara, até ela quis ir mais do que eu para lá. E acabei indo, cara, meio na loucura, assim. Eu tinha 26 anos, indo para um país que devia ter 900 mil habitantes, nem isso. E que no final sabia que falava francês no dia a dia, mas também falava alemão e luxemburguês. 3 idiomas que você não fazia a mínima ideia. O francês eu aprendi na escola. Mas eu falei, pô, né, aquela coisa... Inglês basicar, tipo aquele... um verbo to be do inglês. Exato. Falei, bom, tá bom, vou fazer algumas aulas de francês para não passar vergonha. E fui. Fui assim, sozinho. Na verdade, minha mãe foi comigo. Ficou 3 semanas lá. E a primeira coisa que eu reparei foi no frio. Então, para um bom brasileiro, você ir pro frio parece um pouco, né, vamos dizer, frescura da minha parte, mas não é, cara. Cara, acabei de voltar de Miami, né? Eu fiquei alguns dias lá visitando alguns escritórios e algumas instituições e eu não olhei a previsão do tempo. Eu só fui. Eu falei, Miami na minha cabeça é verão todos os dias, é sol e praia. Quando eu cheguei lá, meu voo chegou a umas 7 e pouca da manhã, meu check-in era só 16. Um frio. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Miami? Em Miami, tava muito frio. Tava ventando muito, tipo, de manhã tudo nublado.
a gente tava fazendo tipo uns 10 graus com a sensação que tava menos 30 pra mim, que sou brasileiro, tô acostumado com aqui. E aí eu tive que improvisar e comprar umas blusas lá que eu não tava esperando, porque não esperava aquele frio. E ficou... Quando eu voltei que foi esquentar, foi começar a sair sol. E é isso, é bem essa pegada que você falou. Pra quem tá acostumado aqui, às vezes a gente fala de frio lá, a galera estranha, não, mas não é frescura. Eu não vi nada igual, tava muito frio. E um vento que você não conseguia andar na rua, assim, tipo, é mais ou menos isso. É punk, É punk. E teve uma história engraçada que quando eu cheguei lá tava nevando. E aí os primeiros dias você fica feliz ali, pô, nossa, neve. Aí você grava ali, você tá no escritório, né, no bem bom. Você olha pra fora, tá aquela neve, fica bonito, a paisagem fica super bonita. Só que eu trabalhava no horário do Brasil. Imagino também que boa parte dos brasileiros vão pra fora. A gente estava até conversando isso mais cedo. Eles vão trabalhar com mesas Latam, né? Por conta do idioma, por conta da cultura, da facilidade, etc. E o meu era igual. Eu trabalhava com o Brasil, basicamente, e contando um pouco, né, do propósito que eu fui para lá. O Santander Brasil, ele queria montar uma unidade em Luxemburgo para poder atender as empresas brasileiras que tinham subsidiárias na Europa. E então a gente queria estar próximo dessas empresas e também fazer captações lá mais baratas, tanto em euro como em dólar, para dar empréstimo para as empresas no Brasil através do instrumento 4131, né? Também não vamos entrar aqui tanto na tecnicidade. Então era um escritório realmente para esse fim, para esse propósito. E então a minha ida para lá foi para abrir esse escritório, que foi uma experiência assim para mim inesquecível, tirando o frio. O frio realmente me pegou. E o que foi legal, até para mim na época, foi como estava iniciando o escritório. Eu fiquei muito próximo do CEO na época. Eu tinha 26 anos, né? Muito jovem. E aí a gente fez toda a parte da papelada, documentação, para pegar autorizações, para poder realmente contratar Bloomberg, contratar, né, todos os provedores e montar o escritório. Participei do zero, desde ficar comprando máquina de café também, entre outras coisas. E foi uma experiência super legal. Mas a história engraçada do gelo, do frio, né, foi que como eu fazia horário Brasil, eu entrava 1 da tarde e saía às vezes 11 da noite. Aqui pro Brasil era... Aqui era o Brasil, variava entre 3, 4 a 5 horas. Então vamos dar um exemplo. Se eu saía às 11, na pior época, eram 5 horas de fuso, que eram 6 horas aqui, que é o horário normal daqui. Teve um dia que bateu menos 16 graus. Então assim, para quem quer morar fora, cara, isso é muito frio, muito frio. E aí eu não sei por que eu resolvi voltar a pé para casa. Eram 20 minutos, não era nada... Cara, no meio do caminho, o sangue na cabeça não estava mais na minha cabeça. Já estava indo para baixo. Eu comecei a ficar tonto. Cara, eu quase desmaiei no meio do caminho, assim, sem ninguém. Porque imagina Luxemburgo, já não tem ninguém durante o dia a dia. À noite, às 11 horas... Pô, eu cheguei em casa, eu deitei na cama assim, tudo começou a girar, eu falei, cara, tô sozinho aqui, por favor, não vai acontecer nada aqui agora, pelo amor de Deus. E então só para refletir, realmente estou exagerando um pouco, que foi um dia mais atípico, não é que foram todos os dias assim, mas que o frio, cara, 1 dia, 2 dias vale a pena, mas você começa 1 mês, 2, 3 meses de frio, tua cabeça começa também a questionar se faz sentido ou não você ficar ali por conta do frio. Aqui eu também valorizo bastante o calor, eu gosto bastante de calor. Então, foi uma experiência inesquecível, tanto por conta do frio, como para o meu desenvolvimento aí de carreira. Legal. E isso é legal você trazer esse ponto de ir para um outro país e ter esse baque.
quando a gente conversa com o pessoal que trabalha no mercado financeiro lá fora e contrata um brasileiro, por exemplo, geralmente eles, como desafio para fazer essa transição, é um dos pontos que eles citam para a gente a dificuldade de contratar, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Ou o brasileiro vai para lá, não se identifica com a cultura da instituição, trabalhava no banco X aqui, está indo para lá para um banco Y. Aí o cara fica 3, 4 meses, desiste, volta para o Brasil. Vai para lá, ou ficou alguém da família aqui, os pais, algum relacionamento direto, a pessoa fica triste, sente, desiste de tudo, volta para cá. Ou esse terceiro ponto, que a pessoa vai para lá, não se identifica com a cultura local do país, faz muito frio, neva, não era o que imaginava, fica 3, 4 meses, desiste e aí volta para o Brasil. Para a instituição levar uma pessoa daqui, tem todo o custo financeiro, custo de tempo, não é fácil, é difícil, autorização, tem várias burocracias e faz com que a taxa de assertividade nessas contratações geralmente acaba sendo bem baixa e o tempo é muito demorado porque o processo seletivo é muito demorado porque eles têm que fazer várias séries, né, de etapas para tentar maximizar o máximo possível o erro da pessoa ir para lá e não dar certo. Sim. Então a gente fala muito isso e dá como dica, se quer trabalhar nos Estados Unidos ou em Luxemburgo, vai para lá lazer, vai fora de temporada. Porque, e em época de temporada é bonita, você vai tirar foto, tudo roda bonitinho, a cidade funciona legalzinho, mas vai numa época típica, fica umas semanas, 2 meses, vai numa época que faz muito frio, tenta pegar os extremos para você se sentir se realmente aquilo que você queria ou não. Pô, talvez esse país aqui eu já vi que não é a minha praia, não é o meu perfil. Experimenta experiência em um outro para você sentir, porque não só a instituição acaba sendo penalizada, mas você também, né? Tem todo o seu custo de tempo, custo seu também, transtorno de ir para lá, voltar. Então a gente traz muito isso. E tem várias perguntas que eu quero fazer referente a esse processo. Por exemplo, a gente vê que tem algumas instituições que estão com processo seletivo para levar os profissionais daqui lá para fora. Pô, você saiu, você participou de um processo seletivo para uma empresa que ainda ia ser construída. Então, o processo seletivo, eu acredito que é mais desafiador ainda do que quem vai sair daqui para ir para um banco que já roda tudo lá. Sim. Como você se preparou? Quais foram os desafios que você teve? Como que foi essa dinâmica dentro do que você pode trazer? Porque hoje, boa parte dos alunos que vai assistir a gente ou vai escutar isso posteriormente, eles trabalham em alguma casa, em alguma instituição que tem essa oportunidade de levar alguém interno lá para os Estados Unidos. Sim. E a gente vê, eventualmente, abre esses processos seletivos, só que muitas vezes a pessoa acaba perdendo a oportunidade da vida, tá num banco que tem muita oportunidade, mas ela não soube se preparar, não buscou o caminho certo. Como que foi para você? Porque para você foi tudo novo, num país diferente, idioma diferente, para tocar uma operação que você nunca tinha vivido nada disso. Foi bem louco, assim, sendo bem direto. O que para mim facilitou, e acho que até para a empresa também facilitou, não estou dizendo que é o certo ou o errado, mas por eu já ter conhecido a Europa, ou já ter, como você falou, né? Se não conhece, vai para lá. Fica 3 semanas, pega 3 semanas, conhece bem a cultura, se der para trabalhar de home office também para entender um pouco mais o dia a dia ali, que é bem diferente do dia a dia de férias, né? Não dá para comparar. Então, para mim, uma das preparações já tinha sido feita, que é conhecer a Europa, não conhecer a Luxemburgo em si, mas conhecer países próximos ali. Então, sabia um pouco a respeito da cultura, então eu estava mais tranquilo em relação a isso. Eu estudei sobre o país, pontos turísticos, o que fazer no final de semana, custos de viagem também, para poder, às vezes, você conhecer outros países ali próximos. Também é importante você sair e poder viajar. Então, vamos lá. Parte de conhecer o país, no sentido do dia a dia. Estudar sobre... Se for para os Estados Unidos, estuda sobre o estado. Obviamente o país é muito grande. Estudar bastante. Entender um pouco
quais são os bônus ali do país, os diferenciais, o que é interessante ou não. Então, de Luxemburgo, o que eu tinha visto? Salários muito altos, qualidade de vida, o governo dá muito suporte mesmo, para né, para todo o mercado como um todo. O que mais? Por não ter uma família na época, eu não tenho, né, não tenho filhos hoje, facilita também essa movimentação. Então, para a pessoa que tiver família, tiver uma esposa, um marido, conversa bastante. Se não são uma pessoa só que precisa adaptar, são 2 ou 3 ou 4. Se uma não se adapta, tem muito o que fazer. Pode ser o filho mais novo, pode ser o filho mais velho. Então conversa e tenta entender ali se todo mundo tá a fim de topar essa nova aventura. Então acho que seriam essas 4 dicas principais que eu daria. E a língua, se você não fala a língua do país, é muito importante também estudar e chegar lá com a língua pelo menos ali num nível intermediário para avançado, porque você também não entender as pessoas e você também não conseguir se comunicar é um fator também de risco de você não ficar no país, né? Né? Você não gostar e não se adaptar. Então, vamos dizer, são 5 dicas aí que eu dou para você poder se preparar para fazer essa movimentação. Muitas pessoas acham, morar fora é super bom, é maravilhoso, aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas quando você está lá, você fala, putz, realmente o Brasil também tem as suas qualidades. Brasil, São Paulo, Rio, que seja, né? Onde você mora. Então também tenta tirar um pouco dessa expectativa que vai ajudar também na sua adaptação. Legal. Você trouxe vários pontos legais. Teve um insight que você trouxe para mim. Quem tá ouvindo já ganha o jogo ali e já sai na frente. E vou fazer a mesma pergunta um pouco diferente, pensando num outro direcionamento de resposta agora. Trazendo para um outro lado. Pô, é uma vaga para você cuidar da expansão na época de um dos maiores bancos de cooperação aqui no Brasil, em Luxemburgo. Acredito eu que você e outras pessoas muito bem qualificadas ali também participaram do mesmo processo seletivo. Na sua percepção, o que fez você ter... Eu acredito... Coisas da minha cabeça, tá? Tô criando um cenário aqui. Supondo que tinha várias pessoas, perfis parecidos com vocês, currículo, bons currículos também, e você se destacou ali, que foi o que te deu a chancela para você ir para lá. Na sua visão, o que foi esse que fez você talvez ter conseguido a vaga entre, sei lá, ficou você e mais 3 pessoas, os outros você falou, os outros também eram tão bons quanto eu. O que você acredita que foi o fator decisivo? Porque acredito que passaram várias pessoas nesse processo seletivo, trazendo para quem está ouvindo a gente, que eles também vão, quem vai fazer esse movimento, eles também vão competir com outras pessoas que também estão se preparando igual eles, talvez vão ter vivências diferentes. E aí, o que seria esse diferencial que para você deu certo e talvez quem está ouvindo pode tentar seguir algo parecido? O que eles fizeram de análise que, para mim, acho que deu uma vantagem em relação aos outros candidatos. O histórico da empresa. Então, eu já estava quase 5 anos na empresa. Então, eu sei que hoje muitas pessoas acabam ficando 6 meses, 1 ano na empresa. E naquela época a realidade de mercado era um pouco diferente, mas se valorizava muito a permanência e você vestia a camisa e todo o seu desempenho durante os anos que você trabalhou. Então, o que eles olharam? Putz, o Pedro trabalha aqui há quase 5 anos, sempre teve um desempenho exemplar, sempre foi muito bem elogiado, comportamento muito exemplar também, né? O comportamento é bem importante nesse sentido, até porque dependendo do perfil da pessoa, isso pode impactar também, eles escolheram ou não. Então, o primeiro ponto é a experiência na própria empresa e a avaliação que eles têm de você, se for um processo interno.
Eles também entrevistaram pessoas também de fora, mas, óbvio, se encontrasse alguém interno, tem um pouco mais de segurança nessa movimentação. Segundo ponto, que a língua. Eu falo muito bem inglês, falava bem inglês, como eu falei, falava um pouco de francês também. Então, isso foi um diferencial também. E terceiro, aqui um pouco, eles não deixaram isso claro para mim, mas eu não ter filho, eu não ter uma estrutura, eles falaram, cara, é mais fácil a adaptação dele. Lembro que tinha um candidato um pouco mais velho, acho que já estava com filhos. Então, para mim, o que realmente me levou a ter mais vantagem, vou dizer esses três pontos. Mas acho bem importante você também mostrar vontade. Porque se na hora ali o cara vê que você... E foram várias entrevistas. Assim. Eu lembro que foi bem desgastante, porque acho que eles queriam testar também a sua vontade de ir. Se por um momento você duvidar e falar, puta, cara, eles não vão te selecionar. Cara, é legal esse ponto. Isso eu escuto muito da galera que tá lá e contrata, que é... Na conversa a gente tenta sentir se a pessoa quer vir pra cá porque ela quer trabalhar, porque ela quer morar nos Estados Unidos, por exemplo, ou porque ela gosta do mercado financeiro de fato. Então, ela quer vir pra cá porque viver o sonho americano, ou ela gosta de mercado financeiro, ela gosta da rotina. Gosta da empresa. E gosta da empresa, ou é um trampolim para ela morar nos Estados Unidos. Isso eu vi bastante. Então, eu fui sempre muito certeiro. Ó, quero ter uma experiência na Europa. E acho que esse fator também foi bem diferencial. E é justo, porque, como a gente falou, você mudar para um país, você precisa estar muito seguro, você precisa estar com a cabeça muito tranquila dessa mudança. Seja para os Estados Unidos, seja para Luxemburgo, que é até bem diferente da cultura aqui do Brasil, seja para a Austrália, que muitos brasileiros acabam indo também para a Austrália. Então, esse foi um fator que bem decisivo também. E o que muda? Cara, Luxemburgo eu nunca fui. Cara, como que é essa diferença? Deve mudar muita coisa, assim. Sim. Cara, como que é esse baque cultural de sair do Brasil? Apesar que você já tinha... vamos dizer assim, como turista você já tinha experiência europeia. Mas quando a gente fala em rotina, de morar de fato lá... Cara, é outra realidade, cara. Como que foi esse baque de adaptação? Eu vou contar os bons pontos, os primeiros bons pontos que eu vi nessa mudança. Não necessariamente em todos os países acontece, mas a organização de Luxemburgo é um negócio, assim, nunca vi na minha vida, assim. De você tirar o seu CPF... renovar passaporte. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Fica à vontade aí, mano. Não, porque é legal trazer esses choques culturais, assim, porque muda muito. E a gente fala muito. Não é que é diferente do Brasil. Você não tá fazendo uma transição. Envolve todo um planejamento por trás. E aí, o que eu achei de positivo, né? Essa organização, a estrutura, a qualidade de vida. O salário também foi bom, não posso mentir. E a possibilidade de você conhecer outros países que, provavelmente, morando no Brasil, por ser um país muito grande, dificilmente você conheceria. Então, para mim, esses foram os pontos muito positivos quando eu cheguei. Parte de segurança também. Isso aqui bateu um pouco mais na tecla aí, mas... realmente faz uma diferença. Lembro que nos primeiros dias eu ficava olhando meus bolsos, olhava para trás. Aí meus amigos, cara, tá tudo bem com você? Eu falei, é mania. Tipo, não quero pegar o celular na rua e o pessoal fala, cara, calma, tá tudo bem, não precisa ficar preocupado. Então, saía 2 horas da manhã, andava 20 minutos sem preocupação nenhuma. Então, isso para mim foi um choque do lado positivo. E um choque do lado negativo, tem alguns. Parte da língua. Então, especificamente em Luxemburgo, existiam pessoas que falavam alemão,
luxemburguês, que é uma mistura maluca de francês, alemão, holandês. E francês, alemão, luxemburguês e inglês. E você não ouvir a sua língua parece besteira, mas faz uma baita diferença. No sentido de você se sentir pertencente àquela cultura ou até aquele... Por exemplo, eu ia de metrô. Eu não ouvia um português. Então parecia que você não pertencia àquele vagão. É um pouco... É uma sensação um pouco estranha. Depois você acostuma. Mas essa sensação de não pertencimento, para mim, foi uma dificuldade. E nos Estados Unidos também existem amigos meus que moram lá e que falam, cara, eu moro aqui, tenho meus amigos brasileiros, mas eu não consigo pertencer ou sentir parte daquela cultura. Então isso para mim foi um choque muito forte. Parte de climática, não digo não só pelo frio, mas pela chuva e os dias muito nublados. Então tentar uma história... Eu achei que era mentira quando me falaram para lá. Quando me falaram que tomavam vitamina em cápsula porque não tinha sol suficiente. Então você tinha que repor via vitamina, via umas cápsulas. Então eu tomava uma vitamina e falava, cara... Caramba. Isso É eu cheguei verdade, lá e de falei, fato. cara, é verdade, de fato. Nos Estados Unidos, dependendo ali, acho que poucos estados, acho que não tenha sol, mas lá em Luxemburgo ou outros países na Europa, você fica um mês assim, meio sem ver o sol. Você fala, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Não, é vitamina D. Precisa ficar tomando, precisa tomar cuidado com isso. Então, para mim, a condição climática pegou e muito. E o que mais? A parte de suporte de serviço. Isso é um ponto... Eu sei que algumas pessoas falam, mas quando você está no dia a dia ali, pega. Então, vou dar um exemplo. Quebrou minha máquina de lavar. Puta, quebrou a máquina de lavar, e agora? Aqui no Brasil, dependendo, você liga, tem assistência técnica, pode estar incluso na garantia, etc. Não tá. Fui ligar para uma assistência. Cara, o cara queria me cobrar, não tô brincando, acho que era 200 euros ou 150 euros para arrumar. Eu falei, não, tá maluco, eu vou arrumar. Eu fiquei 5 horas Pra tentar para arrumar. tentar arrumar a máquina, suando, e eu não consegui. No final teve que pagar os Eu 200 tive que euros. pagar os 200 euros Nossa. pro cara com uma puta dor. Aí eu falei, nossa, no Brasil isso aqui... E demorou, assim, liguei pro cara, demorou 3 dias para ele chegar. Nossa. Então, esse tipo de coisa, mesmo nos Estados Unidos também a cultura é mais parecida, acho, no sentido de serviços. Óbvio, não dá para comparar com Luxemburgo. Mas em São Paulo e boa parte do Brasil, você tem às vezes 24 horas. Puta, pneu furou, máquina quebrou. Segura. Tem aquele Get Ninja da Get Ninja que Ninja. você... Cara, aliás, uma vez eu contratei um Get Ninja. O cara veio no mesmo dia, ótimo, lavou o apartamento, deu uma arrumada. Então lá isso para mim pegou. Você acostuma também de novo, de cozinhar, de arrumar, né? As coisas quebraram, você tentar arrumar. Eu consegui arrumar a geladeira, pelo menos. Isso deu pra fazer. Deu bom. E então tem essa dificuldade do serviço, vamos dizer, não do serviço que eu digo de passaporte, renovação mais administrativo, digo serviço de mão de obra um pouco mais menos qualificado no sentido de serviços do dia a dia. Então isso eu senti bastante diferença em relação a São Paulo. O que mais? E as pessoas, elas acabam sendo um pouco mais frias. Então não tem aquele calor do brasileiro, que a gente conhece bastante. Europeu principalmente. É um povo mais frio, então você não vai ter aquela conexão rápida, ou ele vai estar aberto a te chamar para ir para um jantar, ou para sair, ou para contar coisas
mais pessoais, isso também não existe. Não existe, mas é mais difícil. Então, foram esses pontos, assim, mas tem seus prós e contras. No final, eu fiquei quase 2 anos e meio lá, 3 anos, foi bastante tempo até. E para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi maravilhoso. Assim. Você sair um pouco da sua zona de conforto, você se desafiar, como você falou, putz, você foi para lá sem saber para onde você ia. Você sai da zona de conforto e você cresce. Cara, sai da zona de conforto. Não, assim, sei que hoje em dia o mundo também não está tão fácil assim. As pessoas querem ter um pouco de zona de conforto. A gente teve a Covid também, que tirou bastante da segurança das pessoas. Mas é aí onde que você vai crescer. Mesmo indo para fora ou ficando aqui. E para mim foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Legal. E como que você chegou em Lisboa? Foram ali quase 6 anos de casa. E aí, como que foi esse movimento? Segunda experiência internacional trabalhando. Puta, isso foi uma... Tem bastante história aqui. Vai ficar, assim, vai ficar longo o podcast aqui, pô. Mas cara, antes de me mudar para Lisboa, eu tinha ficado, como você falou, 6 anos, deu quase 7 anos de casa do Santander. E o escritório lá em Luxemburgo já estava bem estruturado. Assim, o dia a dia já estava bem... Você cumpriu a missão ali. Cumpri a missão. E eles mesmos falaram, puta, cara, você fez tudo muito legal, foi muito profissional. E eu fui sincero com eles. Eu falei, cara, eu acho que já cumpri a minha parte. E tem um pouco disso na hora de você construir algo. Você constrói, depois está feito ali, e dependendo qual que é a estratégia da empresa para aquele projeto, pode ficar num marasmo. E era um pouco para onde estava indo. Então, acho que é só um alerta, assim, no sentido de quando você for mudar, outro ponto também, para você pensar na hora de mudar. Agora a gente conversando aqui, entender um pouco qual que vai ser a estratégia da empresa para aquela vaga, para aquele escritório, para aquela unidade, e você se prepara para isso. Eu fui muito já bem informado de que seria um escritório de suporte ao Brasil. Então eu sabia que em 1, 2 anos a coisa já ia se desenvolver e estar bem estruturada. E possivelmente eu ia mudar. Então foi isso que eu fiz. Antes de me mudar para Lisboa, eu fiz uma viagem para a Índia. Então, e até uma outra dica também que eu dou, de conhecer culturas diferentes e você se desenvolver pessoalmente. Porque se você se desenvolve e entende como você é como pessoa, você consegue ajudar as pessoas. Assim, é instantâneo. É instantâneo. Você se ajudando, você se conhecendo, entendendo seus pontos fracos, seus pontos fortes. Eu digo isso porque eu fui para a Índia no sentido de me conectar com uma nova cultura, ter um tempo ali para eu poder refletir a respeito dessa decisão de sair de Luxemburgo e do Santander também, que não foi fácil. Então, eu sempre gostei muito dessa parte também mais pessoal, de desenvolvimento e de preocupação em relação ao Pedro, né, a pessoa em si. Então, eu fui. Não vou contar a história da Índia, não é o caso. Aqui não é o fórum. Depois eu posso te contar. Mas eu voltei com a certeza de que eu queria sair mesmo, de fato. E deu uma semana que eu voltei, pedi demissão. Não foi fácil, tá? Aliás, para quem já pediu demissão, a primeira vez é muito difícil. Eu demorei 3 dias para ir lá no escritório do CEO e falar, então, tô querendo sair. Demorei 3 dias, assim, nervoso. Mas depois você vê que, no final, as pessoas também mais experientes já sacaram pelo seu comportamento, por como você está agindo. Ou ele já também, né, o cara era CEO, já tinha seus 60 anos, já passou por muita coisa na vida. E aí você fica nervoso também como é que vai ser a reação. Foi tudo bem, agradeceu pelo tempo que eu
que eu estive lá, contratei uma pessoa até antes e ensinei essa pessoa. Então também acho que vale esse profissionalismo de você, na hora de sair com a porta aberta. Então foi isso um pouco que eu fiz. E aí eu fui para Lisboa. Só que era no meio da pandemia. E eu acabei indo para lá porque parte da minha família mora lá. E era pandemia e eu tava meio preocupado no sentido de vou conseguir emprego ou não. Mas nesse meio tempo eu conheci um amigo de um amigo meu que era diretor do Itaú BBA lá em Portugal, em Lisboa. E fiz as entrevistas e fui contratado. Só que eu fui contratado por uma área de private banking. Eu estava na área de corporate banking. Lá em Luxemburgo, continuei no corporate banking, como eu comentei. E aí surgiu a oportunidade de ir para o private banking. Eu falei, bom, pandemia, não sei, a gente não sabia que ia acontecer, se ia demorar 1 ano, 10 anos. Falei, cara, tô indo para Portugal com emprego, eu vou aceitar. Assim, não tinha muito o que pensar. E então eu fui. Acho que eu fiquei 1 ou 2 semanas ali desempregado. E comecei a trabalhar no private banking, também um projeto do Itaú para atender brasileiros que estavam indo para Portugal. Na época tinha muito brasileiro indo para Portugal. Os high net worth individuals, né, ou as pessoas que têm mais bufunfa, de fato, patrimônio mais elevado, né, que falando um pouco mais formalmente. E então mais um projeto, mais um desenvolvimento. Existia e existe a parte de corporate banking lá, mas a área de private banking estava iniciando. E aí foi uma experiência um pouco diferente da de Luxemburgo, pelo menos profissionalmente. Eu particularmente não me identifiquei com a área de private banking. Apesar de ser comercial, você está lidando com pessoas, que é bem diferente de você lidar com empresas. E na época eu debati bastante isso com o meu chefe e com meus amigos do mercado. Porque você lidar com uma pessoa, você está lidando com o dinheiro daquela pessoa. Quando você lida com uma empresa, você está lidando com dinheiro ou não, mas é da empresa, não é daquela pessoa. Então, toda a discussão, toda a conversa, todo o gerenciamento do relacionamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu não me identifiquei ali. Fiquei basicamente 1 ano. E, de novo, profissional no sentido de chegar para o meu chefe e falar, ó, a gente sabe que não está dando. Eu mesmo não me identifiquei com a área. Também era uma época difícil de prospecção, da pandemia, ninguém podia sair de casa. O projeto também não estava se desenvolvendo da forma como a gente gostaria. E aí eu fui bem honesto e falei, ó, acho que eu vou voltar para o Brasil. E aí, aí que foi uma decisão até, eu vou dizer, mais difícil do que ir para Luxemburgo. Caramba. Para mim foi mais difícil voltar do que ir para Luxemburgo. Engraçado. Nunca parei para refletir sobre isso, mas agora falando um pouco da trajetória. Não sei se estou me alongando muito aqui, mas acho que... Não, tranquilo. Pode continuar, o bate-papo tá bom. Eu gosto de falar bastante. O pessoal do meu time, desculpa, eles falam, puta, para de falar, pelo amor de Deus. Mas aqui também a experiência é legal também. Acho que é muito válido e eu poder compartilhar com você, com todos aqui, a experiência que eu tive. E eu fiquei mais nervoso, mais no sentido de, putz, para eu voltar de novo, vai ser muito difícil. Então, eu saí do Brasil com uma cabeça, vai ser uma experiência, mas eu posso voltar. Eu, né, não tem problema, não vai mudar a minha vida, né? Mas quando eu voltei, eu falei, putz, mas se eu voltar para o Brasil, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de morar fora de novo. Então, meio que foi assim, meio que fechar esse ciclo, deixar para trás de fato e fiquei com muitas dúvidas mesmo. Assim,
tava com mais dúvidas de voltar para o Brasil do que quando eu fui para Luxemburgo. E, claro, conhecia o Brasil, conhecia um pouco, né, o mercado. E eu tava bem preocupado como é que seria a minha volta. Você tá 3 meses fora, ou até 6 meses, não é tanto tempo. Eu fiquei quase 4 anos. E era pandemia ainda também, tava melhor já. Então eu fiquei bem preocupado. Mas o que eu fiz? Né? Até como você me perguntou como é que eu me preparei para ir para Luxemburgo, eu comecei a mandar currículo e acionar meus contatos no Brasil e fazer entrevista de lá. Né? Para aproveitar já, se for mudar, já muda com uma certa segurança, pelo menos já com emprego. E foi aí que eu caí na Nômade, a Nômade ali de conta internacional para pessoa física, do cartão amarelo, tem ali o espaço no aeroporto de Guarulhos. E eu fiquei realmente encantado com o business, né? Com a parte de tecnologia, com o que me apresentaram. E a experiência na Europa, a experiência fora, também valoriza, pelo menos no meu caso, valorizou e muito aqui no Brasil. Isso para mim, assim, mudou bastante a percepção, porque você se desenvolve tanto na parte profissional, conhecer outros mercados, como eu comentei na parte pessoal de você ter uma bagagem. Você fala, pô, eu enfrentei isso, enfrentei aquilo, cara, consegui amadurecer, apesar de eu estava com 30 anos, era novo, mas já vinha com uma bagagem muito legal e o mercado valoriza, ou pelo menos no meu caso, valorizou muito. E até porque não é qualquer bagagem, né? Você foi estruturar a operação lá fora, né? É uma outra vivência diferente, né? Isso daí tem um peso gigante no currículo. Foi muito bom, foi muito bom. E aí, fui contratado pela Nômade, estavam começando ali, fiquei 1 ano e depois comecei a desenvolver a área de parcerias lá na Nômade. Então a gente fazia parcerias com escritórios de investimento, até mesmo você comentou que tinha uma pessoa que abriu um escritório de investimento, basicamente para vender os serviços da Nômade para o cliente final das assessorias e dos escritórios de investimentos. Então a gente, na época, conseguiu, em 6 meses, eu contratei mais 2 pessoas para trabalhar comigo. A gente conseguiu 30 parcerias em 6 meses, que foi muito legal, assim. E era, não vou dizer que era fácil, porque a vida de comercial não é fácil. É difícil pra caramba, é muito difícil. É desafiadora. Principalmente na parte de parcerias, tem várias, não é algo rápido, envolve várias áreas, vários departamentos. É difícil. Mas, quando o produto é bom e a pessoa ali está motivada, a chance de você conseguir um sucesso ali no seu speech comercial é maior. Então, o produto para mim era ótimo, muito bom, aplicativo super fácil de utilizar. Não vou ficar fazendo propaganda da empresa antiga, mas facilita. E eu fiquei 1 ano lá, depois teve uma remodelação estratégica, e eu acabei indo para o Bex. E aí foi um desafio diferente, porque era uma fintech também, mas era uma fintech que tinha sido uma corretora por quase 20 anos, uma corretora familiar, uma corretora de câmbio, e virou banco de câmbio, acho que foi em 2010, e eu entrei para tocar a área comercial de câmbio do Bex. E isso foi em 2022. E aí já entrei, deu 1 mês, me colocaram para tocar um time de, acho que eram 11 pessoas. E
E foi bem desafiador também no sentido de eu ter 30 anos, já estar com um time grande. Boa parte das pessoas eram mais velhas, então você tem aquele choque um pouquinho de uma leve desconfiança. E foi muito legal porque aí eu pude ver e testar a parte de gestão, que acho que é mais na prática. Realmente, eu sei que existem vários cursos de gestão, livros sobre gestão que ajudam, mas ali no dia a dia é onde você realmente aprende. Fiquei no Bex durante 1 ano e meio, mais ou menos. E aí quando foi a Ebury, comprou o Bex. E hoje eu sou responsável pela área de parcerias. Hoje a gente está com quase 70 parceiros já. Iniciei a área em 2023 e somos em 9 pessoas. Estamos crescendo, praticamente dobrando a receita e mais o volume aí ano a ano. E muito feliz aí com toda essa trajetória que eu te comentei e aonde eu cheguei. Muito feliz aí né? Aliás, nunca tinha falado tanto assim sobre a minha trajetória e agora eu estou refletindo e realmente ficando feliz por tudo que eu conquistei, mas ainda tem muito mais a conquistar. Legal, parabéns pela trajetória, pô, muitos insights aqui pra galera. E fala um pouquinho sobre quem que é a Ebury, o que vocês fazem, produtos, serviços. Fala um pouquinho de vocês aí pra galera. Já tem a camiseta aí. A camiseta tá aqui, ó. Vai fazer a propaganda da Ebury. Vou usar, pode ter certeza aqui, ó, pra galera que tá aí de casa. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra galera. Eu vi que você era alto, e aí eu peguei G. Eu acho que eu acertei. Certo. Você é alto, mas você é magro. É um desafio. Cara, é um desafio conseguir comprar roupa, porque eu sou alto e magro, mano. Exato. E aí, se eu compro M, dependendo como é que fala? Do formato. Do formato, ou fica muito apertado, ou tem que comprar G pra ficar certo. Aí, mas depois aí tá a camiseta. Galera. Atrás aí ficou bem legal que é um pouco do nosso lema no sentido de conectar globalmente através dos pagamentos cross-border. Então a Ebury ela iniciou em 2009 como uma fintech em Londres e com um speech comercial muito bem desenhado que até hoje continua o mesmo foco, mesmo atendimento, que na época os espanhóis que fundaram, mas foi em Londres, a Ebury, eles viram que as pequenas e médias empresas não eram bem atendidas pelos grandes bancos. Vou dizer que não eram bem, mas não era o foco dos grandes bancos atender ali as pequenas e médias empresas. E aí eles fundaram a Ebury. E é curioso, porque eles estavam num café na época conversando sobre isso. Eram ex-bancários. E o nome da rua que eles estavam era Ebury Street. Então, que legal. por isso que eles colocaram o nome de Ebury. Para o Brasil não ajuda muito, porque a pronúncia não é fácil. É difícil mas falar. Ebury. A galera deve mudar muito. A gente acaba falando também para os próprios funcionários de forma diferente, mas era na Ebury Street. E eles viram essa lacuna no mercado de atendimento para pequena e média empresa. Então, aliando a tecnologia, então eles desenvolveram uma conta internacional muito simples e fácil de usar para essas pequenas e médias empresas poderem fazer os pagamentos, os recebimentos. E desde 2009 eles estão crescendo e muito. Hoje são mais de 30 escritórios, acho que deve estar até mais que 30 escritórios, e chegando a 30 países onde a Ebury tem presença. Legal. Desde Austrália, Canadá, Brasil, Chile. Então, a tese de atender pequenas e médias empresas obviamente funcionou, porque até hoje eles estão por aqui crescendo muito. E os principais produtos que nós temos hoje a parte de conta internacional para PJ,
vou de novo comentar a respeito da minha empresa antiga, é uma Nômade, mas para PJ. Então, Legal. é muito simples de usar, muito fácil, sem custo algum, também que é bem importante. E a parte de câmbio, então tanto a parte de câmbio pronto, câmbio futuro, a parte de derivativos via NDF. A gente hoje, ano passado a gente lançou o NDF, porque também boa parte do time da Ebury tem experiência ou teve experiência com derivativos. E lá fora a gente tem a parte de financiamento à importação, que aqui a gente está para lançar aí nos próximos meses. E então, com esses produtos, atacando o pequena e média empresa, com um atendimento muito bom, é onde a Ebury conseguiu crescer. E aliada ao Bex, então, de novo, né, eu trabalhei no Bex, a Ebury comprou o Bex em 2023 e eu participei desse processo de M&A. E o Bex tinha uma parte de pagamentos cross-border muito bem desenvolvida. Então, tem uma API a gente tem uma API no Bex, que depois, óbvio, agora está um dos produtos da Ebury, que a gente conecta a nossa API com parceiros, como eu comentei no respeito da Avenue, Revolut, entre outros, para vender o câmbio para o cliente final. E a API foi muito bem desenvolvida, muito fácil de você poder ligar na tua plataforma. E para quem não conhece, a API basicamente é um documento em que você tem o seu aplicativo, o seu site, o seu front-end. Não vou também aqui em produtos, eu gosto bastante de produtos também. Você tem o seu aplicativo, e você conecta a nossa API para ela poder fazer todas as operações ali por trás. Então, toda a parte de back-office, tudo o operacional, execução, registro de câmbio era nosso. Só que o cliente, por exemplo, da Avenue, não via, entrava no aplicativo da Avenue e a gente que transacionava. Então, era uma forma das empresas terceirizarem um produto que é complexo, né? O mercado de câmbio é muito complexo, ainda continua complexo no Brasil, com um parceiro que já tem know-how, expertise, estrutura, e ele fica cuidando da parte que interessa, a parte comercial, atração de cliente, na Avenue a parte de investimento e deixar a parte de câmbio para nós. Então, esses são os principais produtos que a gente tem. E continuamos atendendo pequena e média empresa no Brasil. No Brasil, nós somos um banco, então, como pode ver aqui, é a Ebury Bank. O que facilitou bastante a entrada da Ebury, porque para ela pegar uma licença, tanto de financeira, ou de corretora, ou de banco principalmente, ia demorar anos. E então, uma forma dela entrar no Brasil de forma mais forte foi comprando um banco, que era o próprio Banco Bex, e se consolidando aí, crescimento, como eu falei, mais 100% por ano, dobrando a receita e expandindo também para outros países. Então, a gente abriu no Chile agora, México, a gente está olhando outros países também na América Latina. Então, é uma fintech, é uma empresa, é um grupo que quer estar em todos os países, porque a tese também dela é, se eu consigo construir um ecossistema de conta internacional em que eu tenha presença nos principais países, eu consigo fazer as transações muito mais rápidas, muito mais fáceis, com custo muito menor. Então, por isso que também acaba tendo essa expansão gigantesca aí da empresa. Legal, muito bom, bem bacana. Então, para você que quer saber um pouquinho mais, pesquisa aqui, ó, Ebury Bank. Ó, já tô colocando aqui para a gente falando, vocês não errar na digitação. Então, já tô mostrando aqui como se escreve. Boa. Pedrão, estamos chegando aqui bem próximo de 1 hora de bate-papo. Caraca, eu falo demais. 1 hora de conversa. Queria que você deixasse um recado final para a galera que tá ouvindo a gente aí,
alguma dica, algum aconselhamento para quem quer seguir nessa carreira internacional, seja no exterior, aqui no Brasil mesmo? Um recado final para a galera que está ouvindo a gente. Bom, o que eu posso dizer aqui para resumir, vou ser breve, tá? Porque eu já falei bastante aqui no podcast. Mas basicamente, cara, abraça. Se você está confiante, se você está feliz com a decisão, obviamente com todos os pontos que a gente conversou hoje mais cedo, de atenção antes de você tomar essa decisão, vai. Vai porque a minha experiência foi muito válida. Você cresce como pessoa, como profissional e não tem valor você conhecer outras culturas, conhecer outros mercados, não tem valor financeiro que pague isso. Mas também estude, procura saber também a língua do país para onde você vai, procura estudar sobre o país aonde você está indo e reflita, mas, cara, também não precisa pensar tanto assim. Se você estiver seguro, vai porque vale a pena. E com certeza você vai, se voltar, porque muitas pessoas acabam não voltando, você vai voltar muito bem, muito mais, com muito mais bagagem, com muito mais estrutura e com uma vivência que, como eu falei, é impagável. Boa. Pô, Pedrão, quero agradecer mais uma vez você Obrigado, pela disponibilidade, pelo tempo de vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E pro pessoal que tá em casa, tá assistindo a gente, vai escutar posteriormente no podcast, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo. Esse foi mais um episódio do Papo Offshore e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!